Fala galera, tudo bem? Aqui é o Léo Trois e eu quero falar com você hoje 2 pontos de como falar de Jesus para alguém, mesmo você sendo uma pessoa tímida, mesmo você tendo vergonha, mesmo você tendo dúvida no que falar quando você quer evangelizar alguém. Esses 2 pontos foram muito importantes para mim e me fizeram deixar de ser uma pessoa que tem vergonha, uma pessoa que tinha medo de falar de Jesus, para uma pessoa que acabou evangelizando amigos, colegas de sala, pessoas até de outros países. Então eu quero pedir para você já deixar o seu like aqui, deixe o seu comentário falando o que você achou do vídeo, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para nós. Sabe, talvez você está assistindo esse vídeo e você tem as mesmas dúvidas que eu tinha. Eu não tinha certeza do que falar para alguém quando eu estava evangelizando. Eu tinha medo de na hora eu travar e eu achava que eu não era capaz. Na minha mente, evangelizar alguém era só para as pessoas que trabalhavam na igreja, pessoas que falavam bem, pessoas que eram pastores, pessoas que cantavam na igreja. E se você tem esse mesmo pensamento que eu tinha, eu quero ler com você Mateus 28:19. Diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Essas são palavras de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para 2 pontos aqui. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: Jesus não disse: evangelistas, vão por todos os povos. Pastores, vão por todos os povos. Banda, vá por todos os povos. Não! Jesus disse: vão por todos os povos. Ei, isso está me dizendo que evangelizar não é algo somente para as pessoas que falam bem, não é algo somente para pessoas que trabalham na igreja, não é algo somente para pastores. Se você diz que você acredita em Jesus, isso é para você. Evangelizar é para você. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é em questão de quem deu esse mandamento. Quem deu esse mandamento para você foi Jesus. E Jesus nunca daria um mandamento para você, sabendo que você não conseguiria cumpri-lo. Então eu quero dizer para você, se você tem esse pensamento que você não é capaz de evangelizar, que evangelizar é algo muito difícil e que você nunca vai conseguir fazer, eu quero dizer agora para você: ei, você é capaz de evangelizar, porque Jesus disse que você é capaz de evangelizar. Sabe, quando eu entendi isso foi quase um livramento para mim, isso me deixou com uma liberdade. Eu entendi, eu sou capaz de evangelizar. Mas depois que eu entendi isso, a minha dúvida foi: tudo bem, mas agora quem eu evangelizo? Por onde eu começo? E aí eu tive uma brilhante ideia. Eu falei: cara, eu vou começar a evangelizar em Uber. E você está pensando: caraca, Léo, você é louco? Uber? Mas eu vou te explicar por que eu resolvi começar a falar de Jesus dentro de um Uber. Cara, pensa comigo. Um Uber, ele vai ter que ficar ali do seu lado cerca de 10, 15 minutos, eu não sei. Mas ele não vai dar aquela desculpa que muitas vezes eu já ouvi te dizer: ei, eu tô com pressa agora, eu tô atrasado, eu preciso correr ali. Não, ele estava ali do meu lado, então eu tinha um tempo dele disponível para mim. A segunda coisa era que eu estava pagando ele. Eu não sei se você já teve esse medo, eu tinha muito, de ser xingado por alguém, das pessoas me zoarem que eu estava falando de Jesus para elas. Mas se eu estava pagando ali o motorista, ele não poderia fazer isso, eu estava contratando um serviço dele. E o melhor de tudo, se eu travasse na hora, se na hora eu falasse coisas completamente diferentes, desorganizadas, eu provavelmente nunca mais vou ver aquele motorista de Uber na minha vida. Então, para mim foi o lugar perfeito. Eu falei: nossa, eu vou ali e se der errado, tá tudo bem. É um treino. E essa é a primeira dica que eu quero te dar.
Comece evangelizando em lugares que você está pagando a pessoa, em lugares que você tem um tempo com a pessoa. Então, menina, você está indo na manicure, você fica ali alguns minutos parada com aquela mulher conversando sobre diversos assuntos. Essa é uma oportunidade de você treinar, falar de Jesus. Menino, você está indo no barbeiro e você fica ali sentado 20, 25 minutos. Ei, essa é uma oportunidade de você falar de Jesus. Então comece a pregar Jesus nesses ambientes. Se você é tímido, se você tem vergonha, esses ambientes são espetaculares para você ter um início nessa caminhada. O segundo ponto que eu quero falar com você é sobre nós usarmos uma linguagem para falar com outras pessoas. Porque a minha dúvida, depois que eu entendi, depois que eu decidi que eu iria falar de Jesus em Uber, a minha dúvida foi, tudo bem, mas o que eu falo para alguém quando eu estou falando de Jesus? Com certeza você já teve essa dúvida. Ei, beleza, eu vou evangelizar, mas o que eu falo para a pessoa? E algo que eu entendi lendo Atos 2 foi que ali descreve que os discípulos de Jesus foram cheios da pessoa do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. Mas o mais engraçado não foi eles falarem outras línguas. Foram as pessoas que estavam ao redor começaram a entender aquilo que eles estavam falando. Ei, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus quer usar aquilo que você gosta, seja futebol, seja videogame, Netflix. Deus quer usar aquilo que você gosta ou aquilo que você está vivendo diariamente no seu dia a dia como ponte para falar de Jesus, para que pessoas que também gostam das mesmas coisas que você gosta possam também ouvir falar de Jesus. Então eu comecei a pensar, ei, o que eu vivo diariamente? O que é na minha rotina? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi universidade. Eu via para a universidade todo dia. E eu falei, bom, como que eu faço para colocar a universidade quando eu estiver falando de Jesus para alguém? Então, literalmente eu fiz isso. E pode parecer até um pouco estranho para você, mas eu peguei um dia, eu fui ali no meu quarto, eu peguei um caderno e eu comecei a escrever as minhas falas de como eu falaria de Jesus. E o meu roteiro foi bem simples. Ele foi basicamente assim. Eu entraria ali no Uber e eu começaria a conversar com o cara, perguntar, ei, tá tudo bem? Como foi seu dia? Então eu falaria, ei, você é daqui de Campinas mesmo? Ele falaria sim ou não e provavelmente ele me perguntaria, e você? Você é daqui de Campinas? E ali eu falaria o seguinte, bom, eu nasci aqui em Campinas, mas eu estou morando em outra cidade porque eu estou fazendo uma universidade. E ali ele perguntaria, mas o que você está achando? Que curso que você está fazendo? E abre uma brecha para eu colocar Jesus. Porque a minha vivência, a minha experiência na universidade era que muitos jovens ali tinham tudo que um jovem quer ter. Festa, sexo, bebida, e nenhum deles é feliz plenamente. Eu comentaria com aquela pessoa, sabe por que eu acredito que esses jovens não são completamente felizes? Porque a única coisa que de fato vai nos fazer plenamente felizes é Jesus. Cara, eu tinha acabado de falar de Jesus para alguém. E é essa a segunda dica que eu tenho para te dar. Se planeje para evangelizar. E talvez você está pensando assim, Léo, mas eu vou escrever aquilo que eu vou falar? Até parece que Deus vai falar isso. Ei, entenda algo. A Bíblia vai dizer que quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo, não é o que você fala. Então eu peguei aquele texto e eu fiquei repetindo comigo inúmeras vezes, e eu decorei aquele roteiro. E eu vi Deus fazendo coisas através de um roteiro que eu decorei. E eu quero compartilhar uma dessas experiências com você. Uma vez eu estava num culto de domingo, um culto normal, e eu havia combinado com amigos meus de sair depois do culto, de nós irmos para uma lanchonete. Então no final do culto, todos os meus amigos desistiram. E eu falei, bom, eu vou embora para casa então. Eu chamei um Uber, como eu fazia normalmente, eu entrei ali naquele carro, e no meio da viagem eu falei, cara, eu já estou aqui mesmo, eu vou falar de Jesus para esse Uber.
eu me lembro que eu comecei a falar exatamente aquele roteiro que eu havia decorado. E no meio da viagem, se você é daqui de Campinas, você vai saber onde eu estou falando. Eu passei pelo Shopping Galeria e eu me lembro como se fosse hoje aquele motorista que não era nem brasileiro, ele era argentino, falando um portunhol ali comigo. Ele vira pra mim e diz: garoto, eu precisava ouvir exatamente o que você falou para mim. Era um domingo, ele chegou ali na minha casa, ele pediu meu WhatsApp, pediu o endereço da minha igreja, e quando foi na quinta-feira, eu vi aquele motorista de Uber na minha igreja. E é isso que eu quero falar para você hoje. Ei, se você tem vergonha, se você é tímido, mas se você tiver coragem de colocar esses 2 passos que eu acabei de te ensinar agora em prática, você verá Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Se você simplesmente der um passo com ousadia, você verá Deus te usando para fazer grandes coisas. Tamo junto, galera. Eu quero pedir para você também não se esquecer de se inscrever aqui no canal do Rota, dar um like nesse vídeo, comentar, isso é muito importante para que nós possamos ajudar o maior número de pessoas. Até o próximo vídeo, é nóis!